Asterisco Bang. Asterisco sob os olhos de inúmeros espectadores desamparados, o desespero apareceu nos olhos do Duque. No entanto, o seu poder lendário foi totalmente em vão quando seu corpo subitamente explodiu, com a carne e o sangue a dispersar-se quando o pus corrosivo que cobria a barreira quase fez com que a Lustriel e o resto vomitassem. Para matar um duque bem na nossa frente. Esta é uma séria provocação. Um olhar solene apareceu no rosto de Elminster. Ficou desapontado por não ter conseguido identificar o inimigo dos olhos do Duque e logo essa solenidade foi substituída por um medo infinito. O Duque era um lendário bruxo e foi morto com tanta facilidade. E quanto a todos no corredor agora? Relatório: um bruxo de alto escalão entrou cambaleando, o pânico perceptível em seu rosto. O que há de errado? Elminster perguntou franzindo o senho, extrapolando a autoridade de Alustriel. Arleric, Chekhov, Visconde Agar, e até Dorvik e Lady Mérida. Acabamos de receber notícias de que todos estão mortos. O salão ficou completamente silencioso em um instante, e todos olharam fixamente para o local onde o lendário duque explodiu. Isso quer dizer, todos em lua argêntea carregando sua linhagem foram eliminados em um instante. Elminster sentiu um frio repentino no ar, invadindo sua alma. Parece que as maldições da linhagem sanguínea do Magus Wold funcionam muito bem. Leylin retirou o olhar. Mesmo aqueles com poder lendário não podiam resistir à sua fúria, e apesar de inúmeras existências poderosas em torno dele, o Duque havia morrido. Este foi o terror do mundo dos magos. Com a extinção de todo o sangue do Duque, Leylin anunciou as influências e deuses com o norte que ele chegou. Isso está claramente nos provocando. Vendo o interminável fluxo de relatos de morte da cidade frenética, um olhar imperturbável apareceu no rosto de Rafinia. No entanto, esta foi, obviamente, a calma antes da tempestade. Todos relacionados por sangue ao lendário Duque pereceram sem razão, e as imagens aterrorizantes de suas mortes haviam surpreendido toda a nova lua argêntea. Somando os clones e corpos verdadeiros, bem como os descendentes do lendário Duque e sua família, havia centenas de pessoas dentro de lua argêntea. Além disso, numerosos membros da família haviam perecido à vista do público em geral. O distúrbio causado pelo evento permitiu que outros vilões e aventureiros com segundas intenções aproveitassem a situação, fazendo com que o caos se intensificasse. Para Rafinia, que tinha sido encarregada de manter a ordem pública, isso era um insulto ao seu trabalho, uma vergonha que nunca poderia ser removida. Despache os paladinos para ajudar a guarnição a estabilizar a situação. Vários paladinos solenes saíram correndo da igreja, fazendo com que todos os esquemas selvagens desmoronassem em um instante. No entanto, os vagos gemidos de lamento dentro da cidade que se recuperava gradualmente fizeram com que a expressão de Rafinia se tornasse ainda mais pesada. Uma maldição com centenas de vítimas. Se não pudermos capturar o culpado, não serei capaz de prestar contas à rainha e a outros cidadãos que confiaram em mim. Rafinia rapidamente começou a especular sobre o verdadeiro mentor. O culpado era um inimigo do Duque? Um mago tentando coletar almas ou um deus maligno tentando espalhar o medo? Rafinia sabia muito bem que, se esse incidente fosse relacionado a um deus, isso se tornaria um problema extremamente grande. No entanto, o ideal de justiça em seu coração não permitiria que ela recuasse. Rafinia! Um cardeal disse enquanto caminhava em direção a ela, seu rosto caído de tristeza. Acabamos de receber notícias de que outra família no castelo de Ironsvoord encontrou seu fim, os sintomas exatamente iguais aos da família do Duque. Pode ser. As sobrancelhas de Rafinia se contraíram. Sim. É um ramo da família do Duque que se separou há 100 anos e se estabeleceu no castelo de Ironsvoord. Até os galhos faleceram quando o Duque morreu, e os velhos e jovens não foram poupados, mesmo que estivessem em uma igreja naquele momento. Um leve traço de mau presságio surgiu nos olhos do cardeal. A igreja nos deu as mesmas notícias. O ramo nos reinos centrais também morreu. Uma maldição que pode afetar todo o continente. Rafinia murmurou. Milímetros. Não apenas isso, houve alguns casos de outros aristocratas em lua argêntea, e até mesmo alguns rapazes e jardineiros estáveis.
Há muito pânico pensando que está se espalhando, mas sabemos por que eles morreram, o cardeal continuou. Aqueles idiotas licenciosos, tendo numerosos filhos ilegítimos e causando um enorme problema agora. Rafinia estava secretamente exultante. Ela ficou irritada com o luxo e estilos de vida confusos da alta nobreza. O principal problema é que mesmo os descendentes que não sabíamos foram mortos. Este é o poder de um Deus. Um Deus do mal declarou sua chegada. O cardeal disse com toda a seriedade. Rafinia assentiu com a cabeça em reconhecimento. Apenas um Deus verdadeiro poderia lançar uma maldição tão grande no continente. Mesmo os magos lendários de Pico não podiam exercer tal poder aterrorizante. Aqueles deuses do mal são a maior ameaça à nossa causa. Rafinia cerrou os punhos, perdendo o sorriso amargo do cardeal. Não há muitos deuses do mal capazes de matar descendentes a milhares de quilômetros de distância, e todos eles são terríveis existências. O cardeal suspirou em segredo. Com sua compreensão dos deuses, ele naturalmente conhecia o terror daquele por trás desse evento. Ainda assim, sua expressão voltou ao normal em breve. Paladin Rafinia. Sua missão é ajudar a rainha Alustriel a manter a paz e a estabilidade dentro da nova cidade de Lua Argêntea. Você pretende fugir de seus deveres? O rosto de Rafinia escureceu instantaneamente depois que o cardeal partiu, e ela levou sua espada longa um momento apavorante. Ela notou um claro sinal de advertência nas palavras do cardeal, pedindo-lhe para aceitar um compromisso. Era como se a igreja não planejasse tomar ações contra esse Deus cruel. Mesmo que Rafinia soubesse que alguém precisava se comprometer e desistir algumas vezes por causa da justiça, esse incidente excedeu sua linha de fundo. Não me diga que até mesmo a igreja do Senhor começou a ser corrompida pela escuridão. Mesmo sabendo que não deveria pensar assim, um traço de escuridão envolveu os pensamentos de Rafinia. Sua expressão se contorceu dentro das sombras, e esse traço de vermelho escuro ficou ainda mais brilhante. Ó Senhor! Por favor, perdoe meus pecados, não me aflija com uma maldição tão aterradora. Não importa quem seja, Senhor. Por favor, proteja-me, Cocô e Lafrey. Querido Senhor, eu oro para que você termine rapidamente este desastre. Ó Senhor, quem quer que você seja, de onde você vem. Obrigado por exterminar Arleric e vingar minha família. A quantidade de fé dourada no vazio aumentara várias vezes, inúmeras orações que correspondiam às expectativas de Leylin foram transmitidas a ele. A morte horripilante de uma família protegida por seres lendários causou pânico em massa dentro da nova Lua Argêntea, e apenas os deuses tinham a capacidade de proteger e consolar esses civis. Os da fé aumentaram substancialmente dentro da nova Lua Argêntea, e a força da fé já presente também havia crescido. Aristocratas e homens de negócios ficaram mais generosos em suas doações para as igrejas, como se tais ações pudessem evitar que o infortúnio caísse sobre eles. Todos os deuses haviam arrebatado uma grande colheita e, inevitavelmente, parte dessa fé dispersa havia sido devorada por Leylin. Afinal, espalhar o terror e o poder também pode aumentar a fé. Era simplesmente normal que as pessoas rezassem para o prenúncio deste desastre por medo. A deusa das pragas e Umberleia adotaram métodos semelhantes para aumentar o número de seguidores. Embora essa linha de fé não seja estável, pode ser considerada uma grande recompensa. Emoções de medo e gratidão seguiram a fé até Leylin. Toda ação de um Deus verdadeiro afetaria todo o plano material primordial, e este de Leylin poderia ser considerado um tipo diferente de milagre. Seu fogo divino e domínio divino foram fortalecidos pela fé massiva, acumulando-se com o verdadeiro corpo de Leylin. No entanto, Leylin parecia apática, aparentemente não afetada pelo fanatismo do mundo mortal. Agora que o Merchant Group Blackmon e seus apoiadores foram resolvidos, não deve haver mais obstáculos ao plano. A transação com a tribo Blackblood também deve acelerar. Leylin simplesmente não podia se importar com um possível contra-ataque dos bons deuses. Alguém havia blasfemado sua divindade, então como ele poderia tolerar isso? Nenhuma ação tomada em punição seria considerada excessiva. Além do mais, ele também era um deus do mal. Se ele não deixasse um rastro de terror onde quer que fosse, ele seria merecedor de sua reputação?